Graça e paz a todos, caro internauta. Deus abençoe a todos vocês. Quem tem prazer vos cumprimentar, vosso irmão em Cristo, pastor Filipe Mairossi. Mais um dia estamos aqui para mais um estudo bíblico com o tema Filhos dos Profetas. Olha, eu antes de ministrar este estudo bíblico, peço, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aqui no meu canal de YouTube, que tem por nome Filipe Mairossi. Ativa o sininho das notificações para que você não possa perder os próximos conteúdos que eu estiver a gravar. Porque se você ativar o sininho das notificações, você será notificado assim que eu gravar o próximo vídeo e estiver disponível aqui na página. Se você também ainda não me segue aqui na minha página de Facebook, né, então você pode me seguir nessa página aqui de Facebook. Se você ainda não se inscreveu no meu canal de YouTube, entra lá no YouTube, escreve Filipe Mairossi, vou aparecer, então se inscreva lá no meu canal de YouTube, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Hoje vamos falar sobre os filhos dos profetas. Temos vários textos, hoje temos vários textos para falar dos filhos dos profetas, mas deixar bem claro, às vezes o nosso tempo não nos permite, porque para ler tudo vai ser, acho que vamos precisar no máximo 2 horas de tempo ou 4 horas de tempo para explicar sobre o assunto, mas eu vou ser direito, né? Vou resumir algumas coisas, mas você vai entender o fio da mensagem. Por exemplo, os filhos dos profetas aparecem pela primeira vez no livro de Primeiras Reis e no livro de Segundas Reis, né? Os filhos dos profetas. E é o seguinte, quando se fala de filhos dos profetas, não significa que eles eram literalmente os filhos dos profetas, tipo, que nasceram dos profetas, né? Não tinham pais profetas, nem mães profetisa, mas quando se fala de filhos dos profetas, eram pessoas que estavam na escola dos profetas, estavam aprendendo dos profetas, né? Então, como acontece hoje, né? A gente vê aí as pessoas indo para Gana, para Nigéria, para Tanzânia, para Malawi, para Zimbábue, para África do Sul, para aprender com outros profetas, né? Mas por que eu estou a gravar essa mensagem? Tipo, nós precisamos analisar se esse assunto deve ser seguido, porque as pessoas veem isto aqui na Bíblia Sagrada, já querem seguir, né? Não temos que ter tutores, temos que ter pessoas para nos orientar. E quem sabe, você que está me assistir agora, você é filho do profeta. Como de sempre, se a gente ver este texto e falamos dos filhos dos profetas, né, não falamos do Elias, do Eliseu, nós estaremos a errar, porque a Bíblia Sagrada não aceita isso. Nós sempre temos dito que as Escrituras apontam para Cristo. Ainda temos que ver aqui o Elias como figura de Cristo, o Eliseu como figura daqueles que creem, né? E também temos que encontrar nesse texto o sacrifício de Jesus Cristo na cruz Carvalho, porque você sabe muito bem que existem muitos textos que apontam sobre a morte de Jesus Cristo. Eu já li muitos deles. João capítulo número 5, 39, né? João 5, 46. Já li o livro de Atos capítulo número 10. Também já lemos o livro de Lucas, capítulo número 24, versículo 27, Lucas, capítulo 24, versículo de número 44. Também já lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo número 26, a partir do versículo 22, 24, 25, 26, que fala exatamente de que apóstolo Paulo falando, recebendo o socorro de Deus, permaneço até hoje, não dizendo nada mais a não ser aquilo que os profetas Moisés disseram, isto é, que Cristo deveria aparecer, sendo o primeiro a ressuscitar entre os mortos, deveria anunciar o evangelho aos gentios. Então, esses todos os textos que eu apontei são textos que nos falam que o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, né? Então, se a gente lê este livro de 2 Reis, capítulo número 2, não encontrar Cristo Jesus, estaremos a falhar, estaremos a errar, tá bom? Mas antes de nós lermos hoje sobre isso, que o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, primeiro temos que conhecer o contexto histórico dessa mensagem, né? Temos que conhecer o contexto histórico dessa mensagem para que nós possamos entender por que onde surgiram
os filhos dos profetas, ou seja, como que surgiram os filhos dos profetas, né? Porque nós vamos encontrar os filhos dos profetas em Gilgal, em Betel, em Ramá, exatamente em Jericó, né? Vamos encontrar os filhos dos profetas nesses lugares, Betel, Ramá, Jericó, né? E Gilgal. Se olhamos para a Bíblia, né? Se você lê de Primeiras Reis, se você lê de Segundas Reis, você vai encontrar que esses lugares estavam sitiados em Israel do Norte, né? Israel do Norte. Você lembra muito bem que em Primeiras Reis, capítulo de número 12, e a Bíblia fala que Jeroboão levantou 2 bezerros de bronze e colocou um bezerro em Betel e o outro bezerro exatamente em Dan. E a Bíblia fala que ele disse para as pessoas que deveriam exatamente adorar essas imagens, porque era muito trabalho ir para Jerusalém, né? Eu vou ler aqui essa história para nós entendermos onde surgiu exatamente os filhos dos profetas, para nós possamos entender de onde surgiram os filhos dos profetas. E a Bíblia fala também algo mais grave que Jeroboão fez, foi de levantar sacerdotes que não eram da tribo de Levi, né? Os sacerdotes que não eram da tribo de Levi, ele levantou também. Então, nós podemos concluir, se Jeroboão ele conseguiu pegar que não era, pessoas que não eram da tribo de Levi para lhes constituir como levitas para oferecer sacrifícios no templo. Então nós podemos concluir de que esses filhos dos profetas surgiram exatamente nesse contexto, né? Os filhos dos profetas surgiram nesse contexto. Mas vamos ouvir um pouco a história do Jeroboão. Diz assim a palavra de Deus no livro de Primeiras Reis, capítulo de número 12, versículo 26, diz assim: e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacerdócio, ou seja, para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tomarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse, muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Vem aqui, tens deuses, ou Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um a Betel e colocou outro em Dan. Percebe? Então, verso de número 30. Este feito se tornou em um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. Então as pessoas iam em Dan, as pessoas iam para Betel, é lá onde eles adoravam, né, a esses bezerros de ouro, porque ele não queria que o povo fosse exatamente a Jerusalém para adorar a Deus. Versículo de número 38. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram filhos dos filhos de Levi. Então Jeroboão, ele levantou sacerdotes que não eram os filhos de Levi, né? Exatamente como acontece hoje, né? As pessoas, apóstolo Paulo já havia dito isso em 2 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 3. Apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos, né? Nos últimos tempos, diz assim: porque virá o tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo como chão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Amontoarão doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, Jeroboão foi um dos que levantou sacerdotes que não eram da tribo de Levi para enganar a nação de Israel, e fez 2 bezerros de ouro, dizendo que eram deuses que tirou o povo de Israel do Egito.
Se você escutou a minha mensagem sobre os falsos profetas, você já sabe o que é idolatria. Então, isso eu não precisa aqui eu interpretar. Tá bom? Não precisa eu interpretar isto aqui, porque você já sabe o que significa idolatria. Então, nesse contexto, né? Neste contexto, se nós lemos no livro de 1 Reis, 2 Reis, vamos encontrar exatamente os filhos dos profetas, né? Nesses lugares. Parece que esses sacerdotes que se levantavam, né? No norte, esses sacerdotes que se levantavam no norte, eram exatamente pessoas que eram recolhidas nessas escolas dos profetas, né? Nessas escolas dos profetas, porque lá não tinha profeta, né? Lá não tinha exatamente templo para eles adorar a Deus, eles não buscavam a Deus verdadeiros, então eles faziam o que eles achavam que tinha que fazer, então faziam, né? Acabavam exatamente adorar as imagens, não serviam ao Deus Criador dos céus e a terra. Então, hoje também estamos a ver a mesma coisa que está acontecendo nos nossos dias. Quantas pessoas hoje em dia estão sendo levantadas, como dizia o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Quantas pessoas, doutores, né, que estão sendo levantados, seminaristas que estão sendo levantados, né, porque os filhos dos profetas aqui não eram filhos dos profetas literal, né, literalmente não eram filhos dos profetas, as pessoas que nasceram dos profetas. Não eram filhos dos profetas que tinham as mais profetisas, né? Esses filhos dos profetas eram exatamente discípulos dos profetas, né? Esses filhos dos profetas eram exatamente pessoas que aprendiam com profetas. Hoje, podemos dizer, eram seminaristas, ou podemos dizer, eram pessoas que estão a fazer teologia nas escolas para depois serem profetas, para depois serem pastores. Isso acontecia no passado, só está acontecendo de forma ao contrário no dia de hoje, que o diabo é esperto, né? Para tentar nos atrapalhar, mas quem tem discernimento, quem tem o Espírito Santo percebe. Então Jeroboão, filho de Nabate, né, o filho de Nabate, ele que introduziu a idolatria, né, em Israel do norte, ele levantou bezerros de ouro em Betel e Dan, né, para que o povo de Israel se curvasse à idolatria. Então hoje, né, vamos falar um pouco desses filhos dos profetas, mas como eu estava a dizer, não podemos falar dos filhos dos profetas. Eu estava a trazer aqui um contexto histórico para você perceber de onde surgiram essas escolas dos filhos dos profetas. Hoje, para falarmos dos filhos dos profetas, não devemos deixar de lado, né? Não devemos deixar de lado, porque toda a Bíblia aponta para Cristo Jesus. Eu falo de muitos textos que apontam para Jesus Cristo. E hoje vamos ler alguns textos que eu não costumo ler com frequência, né? Não costumo ler com frequência, mas hoje vamos ler alguns textos que nos mostram que o Antigo Testamento aponta para Cristo. Então, se o Antigo Testamento aponta para Cristo, se lemos a história do profeta Elias, logo temos que saber que o Elias é figura de Cristo. Elias é sombra de Cristo Jesus. Eliseu é sombra daqueles que haveriam de crer em Cristo Jesus. A capa é sombra de alguma coisa. O Rio Jordão é sombra de alguma coisa. E também os filhos dos profetas é sombra de alguma coisa hoje. Então, se a gente lê o Antigo Testamento, não encontra Cristo, nós estaremos a errar. Então, vamos ler hoje livro de Atos, capítulo número 3, versículo número 18. Diz assim, veja só, que o Antigo Testamento aponta para Cristo. Os livros da lei, os livros dos profetas e os livros de Moisés aponta para Cristo Jesus, e os livros de Salmos também apontam para Jesus Cristo. Em Atos capítulo número 3, versículo número 18, diz assim a palavra de Deus: mas Deus assim cumpriu o que já dantes anunciara pela boca de todos os seus profetas, que Cristo havia de padecer. Percebe? Deus assim cumpriu o que já dantes anunciara pela boca de todos os seus profetas. Então Deus anunciava algo pela boca de todos os profetas, que esse algo se cumpriu exatamente neste tempo que Pedro está a falar, Atos capítulo número 3. O que era? O versículo fala que o Cristo havia de padecer. Então os profetas profetizavam que Cristo havia de padecer. Então, se nós lemos o livro de 2 Reis, precisamos encontrar capítulo número 3, capítulo número 2, Cristo a padecer, a morrer. Como eu sempre já tinha dito,
próprio Jesus disse: examinai as escrituras porque de mim testifica, né? Examinai as escrituras porque vos cuideis ter nela a vida eterna, mas de mim testificam. Das escrituras testificam de Jesus Cristo. Então esse texto também nos prova que o Antigo Testamento apontava para Cristo Jesus. Em Atos capítulo número 10, versículo de número 43, diz assim: a ele dão testemunho todos os profetas. A ele quem? A Cristo. Então a Cristo dão testemunho todos os profetas de que todo aquele que nele crer receberá o perdão dos pecados pelo seu nome. Então a gente tem que encontrar o texto que nós lemos, né? Os profetas, o profeta Elias testificando sobre Cristo Jesus, né? E também temos que encontrar as pessoas crendo em Jesus para que essas pessoas recebam o perdão dos seus pecados, tá bom? Então, também o livro de Atos, capítulo número 13, diz assim: portanto, por não terem conhecido a este, os que habitam em Jerusalém e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Então, as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Então, todos os sábados, quando eles liam os livros dos profetas, eles estavam a ler algo que estava escrito acerca de Cristo. Só que também os judeus, né, é prova de que os judeus, eles também não tinham esse entendimento que as escrituras, né, do Antigo Testamento estava exatamente a apontar para Jesus Cristo. Então os judeus também daquela época não entendiam, por isso crucificaram Cristo e pegavam as escrituras, liam em todos os sábados, eles sem saber que as escrituras apontavam para Jesus Cristo. Em Romanos capítulo número 1, a partir do versículo 1 a 3, diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apostolado, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Veja só, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apostolado, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Então, o evangelho de Deus foi prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Fala acerca de quem? Acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Esse texto também nos prova que o Antigo Testamento ele testificava de Cristo. Então, se nós lemos esses livros dos profetas, temos que encontrar Cristo, porque lá em Hebreus capítulo número 10 fala que o Antigo Testamento é sombra, né? O Antigo Testamento é sombra do bem futuro que haveria de vir, né? Hebreus capítulo número 10, a partir do versículo de número 10, assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificando uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros, dos bodes, tire pecado. Então era impossível, tudo aquilo era sombra apenas, né, dos bens futuros. E nós sabemos, meus irmãos, que se isso tudo era sombra, tudo que os profetas falavam, profetizavam, tudo aquilo era sombra, apontavam para Cristo Jesus. E Cristo deveria padecer, morrer, ressuscitar dentre os mortos, para que o povo receba o perdão dos pecados. É isso que a Bíblia fala, porque não conhecendo estes, né, porque não conhecendo esse, como nós lemos, ou seja, Atos capítulo número 10, versículo de número 43, a eles dão testemunho todos os profetas de que todo aquele que nele crê receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então os profetas profetizavam sobre a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. E também profetas profetizavam que todas aquelas pessoas que haveriam de receber, haveriam de crer em Cristo Jesus, receberiam o perdão dos seus pecados. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, precisamos encontrar isto. Então, o texto que nós lemos, temos sim que encontrar Cristo a padecer. Temos que encontrar sim Elias como figura de Cristo. Se nós não conseguimos encontrar Elias como figura de Cristo, nós estaríamos a errar, estaríamos a falhar gravemente, estaríamos a tropeçar nas Escrituras. E tem uma coisa muito importante, já que o livro de Hebreus, capítulo número 10,
fala que a lei, né? Veja só, Hebreus capítulo número 10 diz que a lei é a sombra dos bens futuros. Veja só este bem. Qual é este bem? Pedro disse o seguinte, no livro de 1 Pedro, capítulo número 1, versículo de número 8. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, né? Versículo de número 10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. E não, os profetas profetizavam da graça que nós recebemos, a graça que vos foi dada, a graça fomos dado, a graça não se busca, a graça somos dado, né? A graça é um dom de Deus. Lá em Efésios capítulo número 2 fala isso, a partir do versículo número 8, pela graça sois salvos, por intermédio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça fomos dados. Diz a palavra do Senhor, verso de número 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dado. Então percebe, os profetas que profetizaram da graça que vos foi dado. Então os profetas quando profetizavam da graça. Então os que pregam hoje a lei de Moisés, esses ainda não foram abertos a sua mente, que os profetas quando profetizavam, os livros da lei quando falavam, os livros de Salmo apontavam para a graça que a igreja havia de receber. É isso que o apóstolo Pedro está a dizer, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que Cristo havia de vir e a glória que ele havia de seguir. Então este texto também fala que o Espírito de Cristo, veja só, o Espírito de Cristo que estava neles, nos profetas, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir. Percebe? Então, indicava anteriormente, testificando. Então, percebe que o Antigo Testamento testemunha que Cristo havia de sofrer, né? E a glória que ele havia de seguir. Então, o Antigo Testamento, o apóstolo Pedro está a dizer a mesma coisa. O Antigo Testamento, ele testificava de Cristo. E Cristo deveria padecer. Cristo deveria sofrer. Cristo deveria morrer na cruz Carvalho para o perdão dos pecados da humanidade. Cristo deveria padecer e ressuscitar, e os que creem nele poderiam receber a graça de Deus, poderiam receber a salvação das suas almas, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, como dizia Pedro. Então, se a Bíblia fala alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, então se a Bíblia fala alma, logo tira fora a carne. Mas nós hoje temos muitos pregadores que estão a pregar o evangelho apenas que afeta a carne, né? Prega somente coisas que trazem prazeres mundanos, coisas da carne, esquecendo que João disse que está no mundo, em 1 João capítulo número 2, o que há no mundo não vem de Deus, o que há no mundo não vem do Pai, mas vem do maligno. 1 Pedro, ou seja, 1 João capítulo número 2, versículo de número 14, fala o que há no mundo, isso não vem de Deus, mas sim vem exatamente do maligno. Mas tem muita gente que está sendo pregado as coisas da carne, né? Está sendo pregado as coisas da carne, sem saber que essas coisas não vão ajudar coisa nenhuma, né? Essas coisas não vão ajudar coisa nenhuma. No versículo número 14, diz assim: eu vos escrevi, pois, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, filhos jovens, porque sois forte e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Não é mesmo o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então muitas pessoas hoje em dia, Pedro está a dizer, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Mas tem muita gente nos nossos dias que, além de ser pregado o evangelho que vai afetar para a salvação da alma, está sendo pregado as coisas do mundo, né? Você tem que ter teu carro próprio, você tem que ter aquilo, você tem que ter aquilo, coisas só do mundo. Nunca o evangelho está exatamente a ser pregado para a salvação da alma,
Claro que o apóstolo Pedro também vai dizer, vai revelar aqui, vai nos dar aqui um segredo, porque que essas pessoas não estão a conseguir pregar este evangelho de salvação. Porque o apóstolo Pedro vai dizer, veja só no versículo de número 12, 1 Pedro 1, a partir do versículo de número 12, né, diz o seguinte, a partir do versículo de número 12, diz assim, aos quais, nesse caso os profetas que profetizavam, aos quais foi revelado que não era para si mesmo. Então os profetas não profetizavam para eles mesmos, né, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciado por aqueles que pelo Espírito Santo foi enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então percebe que só quem prega isso é a pessoa que recebeu o Espírito Santo. Se você recebeu o Espírito Santo tem que te conduzir, tem que te guiar, você a pregar o evangelho de Cristo Jesus para a salvação das almas. O Espírito Santo não vai te guiar você pregar as coisas do mundo, enquanto o mesmo Espírito Santo é que disse que as coisas do mundo, em 1 João 2,15, as coisas do mundo são do diabo, as coisas do mundo são malignas, as coisas do mundo são da carne, concupiscências dos olhos, né? A soberba da vida, as coisas do mundo são coisas malignas. Isso é do diabo. Então o Espírito Santo está a dizer que as coisas do mundo é do maligno. Não é possível te levar você a pregar o evangelho para as coisas, tipo pregar as coisas do mundo para as pessoas. O evangelho o Espírito Santo tem que te levar você a pregar o evangelho de Cristo Jesus. Porque aqui está a dizer, diz assim, as quais foi revelado que não era para si mesmo, mas para nós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciados por aqueles, veja só, quem está a anunciar essas coisas? Por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, ainda quem recebe o Espírito Santo que vem do céu, essa pessoa prega o evangelho, veja só, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais os anjos desejam bem atentar. Então, os que receberam o Espírito Santo que veio do céu, essas pessoas pregam o evangelho. O evangelho é quê? É Cristo, né? Lembra lá no livro de Romanos que nós lemos aqui, Romanos capítulo número 1, a partir do versículo de número 2, 3, apóstolo Paulo disse, Paulo é servo de Jesus Cristo, separado para o evangelho de Deus, a qual ele prometeu nas Sagradas Escrituras, acerca dos profetas, que fala do seu filho. Então o evangelho fala acerca do seu filho. Então aqui está a dizer, os que receberam o Espírito Santo do alto, esses pregam o evangelho. O evangelho é acerca do Filho de Deus. O evangelho não é acerca das coisas do mundo. O evangelho não é acerca das coisas da carne. O evangelho não é sobre as coisas desta vida. O evangelho é para a salvação das almas. É por isso Pedro disse em 1 Pedro 1,9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E essa salvação os profetas inquiriram, trataram com muita diligência, né? Então, para saber que tempo ou que ocasião haveria de se manifestar essa graça que nós fomos dados. Então os profetas inquiriram, perguntaram, questionaram, que procuraram saber quando que vai se manifestar essa graça, quando que vai se manifestar esse evangelho, quando que vai se manifestar. Então eles foram revelados que essas coisas não eram para eles, não era para profeta essas coisas, não era para aquela época, não era para aquele momento, aquelas coisas era para nós. Isso que a Bíblia fala, as quais foi revelado, percebe? Verso de número 12, 1 Pedro 1,12. Os profetas foram revelados que não era para si mesmo. Tipo, aquelas coisas que eles profetizavam não era para eles mesmos, mas para nós. Eles ministravam dessas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho. Ainda quem recebeu o Espírito Santo do céu, eles pregam o evangelho de Deus. Percebe? Pregam o evangelho de Deus, não pregam outra coisa. Então todas aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus devem perceber que basta você abrir o livro do Antigo Testamento para pregar, você tem que sair lá com Cristo. É isso que a gente sempre fala aqui na página. Sempre que você abrir a Bíblia Sagrada e quer pregar o Antigo Testamento, tens que sair com Cristo. Você não conseguir sair com Cristo, você não conseguiu pregar. Você pode ser teólogo,
pode ser que fez seminário, pode ser que você fez teologia 4, 5 anos, é mestrado, é cada não sei o que, do que. Você não recebeu o Espírito Santo, você não é verdadeiro servo de Deus. Quem é verdadeiro servo de Deus prega o Evangelho que é Cristo. Ok? Então, meus irmãos, eu queria vos mostrar aqui que o Antigo Testamento, todos esses textos que eu li, Romanos capítulo de número 1, de 1 a 3, Atos capítulo de número 3, versículo 18, né? Atos capítulo de número 10, Atos capítulo de número 13, todos esses livros, Hebreus capítulo de número 10 também, também o livro que eu li, Hebreus capítulo de número 10 e o livro de Romanos capítulo de número 1, de 1 a 3, todos esses textos falam que o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. O Antigo Testamento fala de Cristo Jesus. Tá bom? Então, se nós lemos o livro de Segundas Reis, precisamos encontrar lá Cristo. Então, Elias é figura de Cristo. Se eu dizer que Elias é figura de Cristo, então você não vai se escandalizar, porque o Antigo Testamento apontava para Cristo. Elias é figura de Cristo. Depois nós vamos ver algumas semelhanças de Elias com Cristo, né? Depois vamos ver algumas semelhanças de Elias com Cristo, para você não ter dúvida, ok? Mas tem uma coisa muito interessante, olha, vou dar aqui um conselho. Se você lê as Escrituras, se você lê a Bíblia Sagrada, e você não consegue ter essa revelação com o Antigo Testamento, aponta para Jesus Cristo, você precisa se converter. Não importa se você é teólogo, não importa se você é pastor, não importa se você é obreiro, não importa se você é obreira, não importa se você é quem. Porque essa falta desse conhecimento mostra que você ainda não recebeu o Evangelho verdadeiro. Né? Pastor, eu já aceitei Cristo. Isso não é nada. Pastor, eu tenho dons. Isso não é nada. Porque aqui, como nós lemos, diz assim, para quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, pregar o Evangelho é algo que os anjos desejam fazer, mas os anjos não podem fazer. Eu vou dar algum exemplo que os anjos não podem pregar o Evangelho, e também vou dar um exemplo. Se você, por exemplo, dizer, não, eu sou crente, né? Cornélio estava assim. A Bíblia fala, meus irmãos, de Atos capítulo número 10, que Cornélio, apareceu um anjo para o Cornélio, veja só, já que o anjo não pode pregar, o anjo apareceu para Cornélio, e o anjo disse para Cornélio, olha, envia pessoas para Jope, para chamar Simão Pedro, para que eles possam pregar o Evangelho para você ser salvo, tu e a tua família. A tua oração chegou a Deus, as tuas esmolas chegaram a Deus, mas se você quiser salvo, se você quiser ser salvo, envia pessoas para chamar Pedro, para Pedro pregar o Evangelho para você ser salvo, Cornélio. Então você pode dizer, eu tenho dom, Deus ouviu as minhas orações, eu fiz isso aqui, já é o suficiente para salvar. Não, se você não conhece o Evangelho verdadeiro, por mais que você viu o anjo, né? Eu tenho pena também das pessoas que hoje aparecem fundando as igrejas, porque foram no monte, oraram, né? E de repente o anjo apareceu e disse para ele para fundar uma igreja. Eu tenho pena, porque os anjos não ensinam, os anjos não pregam a palavra de Deus. Aqui a Bíblia fala que o anjo deseja bem atentar. Essas coisas, os anjos desejam bem atentar. Os anjos desejam pregar o Evangelho, mas eles não foram permitidos para pregar o Evangelho do reino de Deus. É por isso o anjo apareceu para Cornélio. Como os anjos não podem pregar a palavra de Deus, o anjo disse, chama Pedro. Pedro que tem palavra para você ser salvo, Cornélio. Eu não posso te pregar, mas chama Pedro. Pedro vai pregar o Evangelho para você ser salvo. Se você ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, e Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo 12, 13, 14, isso está escrito. Cornélio viu o anjo, mas não estava salvo. Precisava do Evangelho verdadeiro para ser salvo. Então você pode ser que está na igreja, pode ser até que já que pastor, já é alguém que está a ministrar a palavra, já tem ministério, você ainda não conhece o Evangelho verdadeiro, é porque você ainda não está salvo. Você precisa ouvir a palavra, ver anjo não te dá certeza de ser salvo. Se o anjo falou contigo alguma coisa, isso não te dá certeza de você ser salvo. Se você tem dom, o dom espiritual não é exatamente prova de que você é salvo. Você precisa conhecer o Evangelho verdadeiro para você ser salvo. Assim como o anjo disse para Cornélio, tuas orações chegaram até Deus, tuas esmolas
chegar até a memória de Deus, mas para ser salvo, chama Pedro. Pedro vai anunciar o evangelho para você ser salvo, Cornélio. Veja só, Atos 11, versículo de número 12 a 14, diz assim a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, verso de número 12. E disse-me o Espírito que fosse com eles. Pedro estava a falar para os irmãos, estava a lhe questionar, por que entraste na casa do Cornélio? Cornélio é gentil. Você sabe que é judeu, judeu não pode conversar com gentil. Da Pedro está a dizer, eu fui na casa do Cornélio porque o Espírito Santo é que me deu a ordem. O Espírito Santo é que me disse para eu entrar na casa do Cornélio. Diz assim, verso número 12. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo. E entrando em casa daquele varão, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Cornélio, Pedro está a dizer que Cornélio contou para Pedro que literalmente o Cornélio viu o anjo de pé na sua casa. E lhe disseram, envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dará palavra com que te salve tu e a tua casa. Está aqui, versículo de número 14. O anjo disse para Cornélio, eu não sou, ou seja, eu não fui permitido pregar a palavra de Deus. Mas você pode mandar pessoas para Jope para chamar Pedro, ou seja, para chamar Pedro, para Pedro te anunciar a palavra com que tu te salves tu e a tua casa. Cornélio via o anjo. Cornélio, o anjo chegava até na casa do Cornélio. Cornélio, as suas orações chegaram até a memória de Deus. Mas para a salvação ele precisava de alguém, não precisava de anjo para lhe anunciar o evangelho, porque os anjos não foram permitidos pregar o evangelho de Deus. Os anjos não pregam. Então, esses profetas, todos esses profetas que fundam igrejas, esses filhos dos profetas que fundam igrejas, essa gente que funda igrejas dizendo que o anjo falou com ele. E quantos pastores hoje também que estão preocupados na igreja, chamam anjo, anjo faça isso aqui na igreja, anjo bate demônio, anjo faça isso aqui. Anjos não podem fazer isso. Anjos não foram dados autoridade para expulsar demônio. Não existe nenhum versículo na Bíblia Sagrada que fala que anjos foram dados autoridade para expulsar demônio. Não existe nenhum versículo da Bíblia Sagrada que diz que os anjos foram dados autoridade para bater os demônios, como muita gente está fazendo hoje. Os anjos não foram permitidos isso. A única coisa que nós podemos ver, Judas disse que os falsos profetas e as pessoas que não conhecem o evangelho verdadeiro distorcem o evangelho, que mesmo quando o anjo Miguel contendia com o diabo, não usou palavra de maldição contra o diabo. O anjo Miguel discutiu com o diabo cara a cara, mas nunca o anjo Miguel insultou o diabo, porque os anjos não foram dados autoridade para fazer isso. Judas disse isso e também Pedro disse isso, que os anjos nunca foram dados essa autoridade. Mas hoje temos pessoas que falam, estão a fundar as igrejas porque o anjo lhe falou, o anjo lhe apareceu, o anjo apareceu no sonho, em visão, o anjo lhe apareceu no monte. De repente também tem pessoas que chamam anjos dentro da igreja para anjos virem picar demônio, anjos virem expulsar demônio. Não tem isso. E tem pessoas que estão a dizer que se converteu porque anjo pregou. Não tem isso na Bíblia Sagrada. Os anjos, Pedro disse que essas coisas os anjos desejam fazer, mas eles não foram permitidos. É por isso que temos exemplo na casa do Cornélio. O Cornélio viu um anjo, o anjo lhe disse, chama Pedro, se você quiser salva, chama Pedro. Não só Filipe com o eunuco de Candace. Anjos poderiam muito bem encontrar o eunuco de Candace e ensinar o evangelho e batizar o eunuco de Candace. Os anjos não fizeram isso. O Espírito Santo disse para Filipe, vai, procura Filipe, o eunuco de Candace. Filipe encontrou, ele estava no carro dele a ler aquele livro de Isaías, de que ele foi levado a matadouro, como ovelha muda. E ele perguntou de quem o profeta estava a dizer. E a Bíblia fala que Filipe, começando desse texto de Isaías, o anunciou Cristo. Então, esse texto de Atos dos Apóstolos é um texto também que nos prova que o Antigo Testamento apontava para Cristo, porque Filipe pegou o livro de Isaías e apresentou exatamente ao eunuco a Cristo. É isso que temos que fazer, meus irmãos. Então, tenhamos cuidado. Eu poderia ler Colossenses. Colossenses também proíbe isso, que ninguém pode aparecer até vocês
dizer que teve visão de anjos, né? Vamos lá ler. Vamos entrar na nossa mensagem, mas vamos lá ver. Colossenses 2, a partir do versículo número 18, diz assim a palavra de Deus, outra versão, diz assim: ninguém vos domine a seu belo prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debaixo de inchado na sua carnal compreensão. Então a sua carnal compreensão é que está a fazer esta pessoa ver os anjos e dizer que o anjo ensinou, o anjo pregou, o anjo deu doutrina, o anjo deu ensinamento, né? Os de Cacó Felipe, os de William Branham dizem que os anjos é que ensinou eles essas coisas. Então não caiam nessas armadilhas. Esses caras são falsos profetas, são mentirosos. Além de ver Cristo na Bíblia Sagrada, você está vendo anjo, né? Então o que eu estava dizendo no começo é o seguinte: se você, por exemplo, estás ligado a essas coisas que estou a dizer, se você está a perceber que essas coisas estão erradas, você precisa de Cristo. Não importa se você é obreiro, é pastor, não importa se você tem ministério, não importa se você é profeta, não importa se você é filho de profeta. Se você, essas coisas todas que estou a ler, estão a mexer consigo, você não sabia dessa verdade, você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo e precisa caminhar com as pessoas que têm conhecimento, precisa caminhar com as pessoas que conhecem a verdade. Senão você vivendo no meio dessa gente ali, você se corrompe. Você está se corrompendo aos poucos. Você está acabando aos poucos, tá bom? Meus irmãos, se a gente quiser pegar muitos textos aqui, mas fica bem claro que Cornélio foi dito que ele precisa sim de salvação, né? Então temos que tirar esse orgulho de que eu já sou crente. Temos que tirar esse orgulho de dizer que eu já sou pastor, já sou bispo, eu já sou obreira, já sou não sei o que. Temos que tirar esse orgulho. Lembra da Lídia, em Atos capítulo número 16? A Lídia já era serva de Deus, mas mesmo assim ouviu a palavra de Deus. Eu vou ler este texto também. A Lídia era serva de Deus, né? Você também lembra do Apolo? Apolo servia a Deus, né? Era um homem eloquente nas escrituras, mas ele não conhecia bem o evangelho. Então o apóstolo Paulo recomendou Áquila e Priscila para que possam ensinar o Apolo para caminhar bem nos caminhos do Senhor. Então tem muita gente hoje que está a caminhar mal exatamente nos caminhos do Senhor. Então você precisa exatamente conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus. Ok? Diz assim, Atos capítulo número 16, vamos lá ver, Atos capítulo número 16, vamos encontrar uma senhora, uma mulher chamada Lídia. Ok, diz assim, Atos capítulo número 16, a partir do versículo número 14, diz assim: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Então, Lídia era uma serva de Deus, mas veja só, era serva de Deus, servia a Deus, mas sem entendimento. Deus tinha que abrir o coração dela para ela ficar atento no que Paulo ensinava. Então essa coisa de ficar atento no que está sendo ensinado e você concordar o que está sendo ensinado é verdade, não vem de ti. Deus tem que abrir o teu coração. Porque tem pessoas que já estão a sonecar, né? Talvez você está assistindo esse vídeo agora, está já a sonecar, está já a bocejar, porque a tua alma está morta dentro de você. Você ainda não está convertido, o Espírito Santo ainda não habitou dentro de você, por isso você não consegue suportar uma mensagem dessa, né? Tem pessoas também que não vão terminar essa mensagem, vão pular, né? Tem pessoas que não vão exatamente escutar toda essa mensagem porque não aguentam ouvir a palavra de Deus, se cansam. Então precisa de Deus para abrir teu coração para ficar atento no que está sendo ensinado. E uma mulher, certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Deus tinha que abrir o coração da Lídia, para a Lídia ficar atenta naquilo que Paulo pregava. Depois que foi batizada, já não era serva de Deus, mas creu no que Paulo estava a pregar e depois foi batizada. Então é isso, temos que tirar o orgulho dentro do coração. Tem muita gente que é orgulhosa, acha porque tem Bíblia em casa, vai numa igreja de apóstolo, de profeta, é suficiente para a salvação. Não, temos que exatamente ser humilde, né? Então nós chegamos até aqui porque nós queríamos provar
que Cristo é o centro da mensagem, Cristo é o centro da pregação, Cristo é exatamente o centro da pregação. Então, se nós voltarmos para a história exatamente dos filhos dos profetas, porque essa é a nossa mensagem, né? Senão não vai caber aqui. Voltando para essa história dos filhos dos profetas, essa é a nossa mensagem de hoje. Então vamos fazer o seguinte. Já que o Antigo Testamento aponta para Cristo, então vamos ver a relação entre Cristo e Elias, ok? Cristo e Elias. Veja só. Se nós começamos a ler a partir do versículo, se nós lemos a partir do versículo de número 1, vai nos dizer que Elias, ele estava a caminhar com Eliseu. Então Elias disse: fica aqui porque eu vou para Gilgal. Eliseu seguiu. Fica aqui porque eu vou para Betel. Eliseu seguiu. Fica aqui, vou para Jericó. Eliseu seguiu. Em todos esses lugares que Eliseu seguiu, nós não vamos ler, senão vamos demorar muito com essa mensagem. Quando eles caminhavam em todos esses lugares, Betel, Gilgal, exatamente Jericó, os filhos dos profetas estavam a seguir eles, né? Estavam a seguir eles. Só que a Bíblia fala, meus irmãos, que enquanto eles caminhavam, Elias disse para Eliseu: pede-me o que tu quiseres antes de eu ser levado diante de ti, né? E a Bíblia fala, meus irmãos, que Eliseu vai dizer: eu peço a porção dobrada do teu espírito. Eu tenho que ler isto aqui, né? E a Bíblia fala no verso número 8, 2 Reis 2, 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres que te faça, antes que eu seja tomado diante de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse Elias: coisa dura pediste. Se me veres quando for levantado diante de ti, assim te sucederá. Porém, se não, não se fará. Então Elias disse a Eliseu: dura coisa pediste. Mas, se você me ver eu a ser levado diante de ti, se eu aceder os céus, você terá aquilo que pediu. Mas, se você não me ver eu aceder aos céus, você não terá o que pediu. Então, veja a sua semelhança entre Elias e Cristo. Elias está a dizer para Eliseu que assim que ele subir aos céus, Eliseu receberia, né, a porção do Espírito dobrada que ele pediu. Qual é a semelhança? Cristo também, Atos capítulo número 1, ele tinha que ir para o céu para depois, Cristo tinha que ceder aos céus para depois ele enviar o Espírito Santo. Então, Eliseu teria a capa, Eliseu teria a porção dobrada do Espírito de Elias depois de Elias subir para o céu. Assim, Cristo também, assim que ele ascender aos céus, ele poderia enviar o Espírito Santo. Eu poderia ler aqui o livro de João 17, João 14, João 15, sobre a promessa que Jesus fez sobre o Espírito Santo, mas tem algo muito importante que temos que ler, não podemos deixar de fora, que está no livro de João, capítulo número 7. João, capítulo número 7, veja só a semelhança de Elias e Cristo. A semelhança de Elias e Cristo. João, capítulo número 7, vamos começar a ler a partir do versículo de número 38, diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas correrão do seu ventre. 39. E isso disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dada, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Vou ler aqui com outra versão, só para facilitar a compreensão. Então o Espírito Santo não poderia vir para a humanidade, porque Jesus era antes de ser glorificado. Então, o Espírito Santo viria para a humanidade depois da glorificação do Senhor Jesus. Percebe? Versículo de número 39. Veja, ok, vamos lá no 38. Outra versão diz assim: pois as Escrituras declaram rio de água viva
brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava a se referir ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Então o Espírito Santo seria dado mais tarde a todas as pessoas que crescem nele. Assim como ele tinha que ascender aos céus para o Espírito dobrado, a unção dele ia descer sobre Eliseu. Assim também Cristo tinha que ceder aos céus para que depois o Espírito Santo viesse ao discípulo. Lembra em Atos capítulo número 1, versículo de número 8. Ficai em Jerusalém até que do alto recebeis poder e sereis as minhas testemunhas, começando de Jerusalém, né? Começando de Jerusalém. Atos capítulo 1, versículo de número 8, diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, né? E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Então Jesus não disse recebam o Espírito Santo, Jesus disse receberão, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Então Jesus estava a dizer, vão receber o Espírito Santo, porque aqui em Atos capítulo número 1, Jesus estava excedendo os céus, assim como Elias excedeu os céus e depois a porção dobrada do Espírito desceu sobre Elias. Essa é a semelhança entre Cristo e Elias. Não somente, existem várias semelhanças, mas meus irmãos, vamos não levar muito tempo nessa mensagem, né? Se Deus permitir, vamos gravar a parte 2 desta mensagem, mas vamos lá pegar alguns detalhes. O nosso foco é os filhos dos profetas, essa é a nossa mensagem. Mas já que a Escritura fala de Cristo, não temos como falar dos falsos profetas, falarmos dos filhos dos profetas, sem falar de Cristo, que é o centro da pregação, tá bom? Então, a Bíblia aqui vai dizer, meus irmãos, outra semelhança, quando Eliseu disse, peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim, ele disse, coisa dura pediste, né? Coisa dura, coisa difícil pediste, porque ele ia como figura de Cristo, logo sabia que depois da sua morte e ressurreição, percebe, coisa difícil é qual? É essa coisa de morrer e ressuscitar. Então o que é isso difícil? Então aqui Elias logo estava a profetizar sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mesmo a passagem do Jordão também. Essa passagem do Jordão, Elias quando dobra a capa, no versículo de número 8, quando Elias dobrou a sua capa e ferir as águas com a capa e as águas se dividirem, né, outras do outro lado, outras do outro lado. Então esse ferir as águas, esse ferir, você sabe muito bem que quem foi ferido é quem é Cristo. Lá no livro de Isaías, capítulo de número 53, ele foi ferido, né? A Bíblia fala, meus irmãos, a Bíblia fala aqui que então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, né? É Cristo que foi ferido, né? Isaías vai dizer isso, Isaías capítulo de número 53, Cristo é que foi ferido. Lembra lá na cruz, ele foi ferido e a Bíblia fala que saiu a última gota, né, de água. Isaías 53, verso de número 6, foi ferido, acho que versículo número 3, diz assim a palavra de Deus, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados no trabalho, como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, o ferido de Deus e oprimido. Está aqui, o ferido de Deus. Então ele foi ferido. Cristo é que foi ferido. Então essa passagem do Rio Jordão, quando Elias bate as águas do Rio Jordão, né? Quando ele bate as águas do Rio Jordão com a sua capa, esse ferir as águas, né, representa também a morte de Cristo Jesus. Por quê? Porque as águas do Rio Jordão é figura também de Cristo. As águas do Rio Jordão é figura de Cristo Jesus, né? É Cristo homem. As águas do Rio Jordão é figura de Cristo homem. Porque você lembra, em 2 Reis, capítulo número 5, falando do Rio Jordão, quando Eliseu disse para Naamã, Naamã que estava com lepra, Naamã é figura dos pecadores, né? Porque ele foi purificado. Lepra é figura de pecado. Então Naamã, ele foi dito para o profeta Eliseu, vai mergulhar-se no Rio Jordão por 7 vezes. Naamã
começou a negar, né? Naamã começou a negar, capítulo número 5, né? Capítulo número 5, versículo de número 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia, comigo certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e porá suas mãos sobre o lugar, restaurará o leproso. Não são porventura Abana, Farpar, rios de Damasco? Não, Abana e Farpar são rios de Damasco, são limpos, né? Porque o rio Jordão era um rio sujo, melhor do que todas as águas de Israel. Não poderia lavar neles e ficar purificado. Então, Naamã estava a reclamar que as águas do rio Jordão são águas sujas, né? Então, nós sabemos suja, impureza, é figura de pecado. Então, quando Elias fere as águas do rio Jordão, o rio Jordão ali é figura de Cristo, aquele que carrega os pecados, que carrega a iniquidade de todos. Mateus capítulo número 3. Você lembra muito bem também que Jesus, quando foi batizar no rio Jordão, João Batista vai dizer: você vem para mim, eu que necessito ser batizado pelo Senhor. Jesus disse para João Batista: deixa para que se cumpra a justiça de Deus. Quem é justiça de Deus? Justiça de Deus é Cristo, né? O livro de Coríntios fala que Cristo foi feito justiça de Deus. A justiça de Deus é Cristo, essa justiça é Cristo. Então Jesus, entrando nas águas do rio Jordão, estava se cumprindo a justiça de Deus. Então a justiça de Deus é Cristo Jesus. Então as águas do rio Jordão é figura de Cristo Jesus. João disse para Jesus: tu vem até a mim. Eu poderia ler aqui João capítulo número 3, o batismo de Jesus Cristo. João capítulo número 3, versículo de número 15. Jesus, porém, respondeu, disse-lhe, ou seja, vamos começar mesmo nas palavras de João. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João, opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então João entendeu que precisava se cumprir a justiça de Deus. Então João permitiu que Jesus fosse batizado por ele. Entende? Então aqui o rio Jordão que batizou Jesus, o rio Jordão era que foi purificar Naamã. O rio Jordão é figura de Cristo Jesus, porque Naamã, quando foi batizado ali, Naamã saiu do rio Jordão ele purificado. Então as águas ali, né, a sujeira que estava ali no rio Jordão apontava exatamente dos pecados da humanidade, e as águas ali apontavam para Cristo. Então o rio Jordão representa Cristo, a impureza que estava no rio Jordão representa os pecados. Então sobre Cristo caiu a iniquidade de todos. É isso que Isaías está a dizer. Entende? Então quando Elias passa, a semelhança de Elias, né, a semelhança de Elias, Cristo é essa. Elias vai pegar a capa ferre, né? Exatamente lá em João capítulo número 10, senão você vai duvidar. Tipo, como que Elias, sendo figura de Cristo, como ele mesmo fere o Cristo? Jesus disse: a vida dele ninguém a toma, ele a dá ele mesmo. Ele tem poder de dar, ele tem poder de tomar. Então assim, né, podemos dizer, concluir que ninguém matou Jesus. Jesus, na verdade, ninguém poderia lhe matar. Ele matou-se mesmo sozinho e ele ressuscitou. Percebe? Então exatamente o que acontece. Se ele é a figura de Cristo, ele mesmo que fere as águas, né? Ele mesmo que fere o rio Jordão para o rio Jordão estar aberto, né? E ele mesmo é que passa ali do rio Jordão. Então a semelhança de Jesus Cristo, né? A semelhança de Jesus Cristo e Elias é essa. Deixa eu encontrar esse texto, porque não podemos falar sem base bíblica. Verso número 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Percebe? Ele mesmo que dá a vida dele. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco e tudo mais. Versículo número 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Esse versículo que eu queria. Versículo número 17. João 10, 17. Assim como Elias feriu as águas. Elias é figura de Cristo, ele mesmo feriu as águas. Então, se Elias é figura de Cristo, ele mesmo que fere as águas,
Então, se aquelas águas representam Cristo, né? Aquelas águas que se fere é Cristo que está sendo ferido, é a morte de Jesus Cristo na cruz do Carvalho. Ele mesmo, como diz o verso 17, por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Ainda dou a minha vida para tornar a tomá-la. Eu que dou a minha vida para tornar a tomá-la. Verso número 18, ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Então está dizendo, ninguém me tira a vida. Jesus está dizendo, ninguém me tira a vida. Eu faço isso, esse trabalho de mim mesmo. Eu faço o trabalho de mim mesmo. Assim como ele é, se ele é figura de Cristo, ele mesmo que tem que ferir as águas para ele passar ali no Rio Jordão, tá bom? Essa é a semelhança. Essa é a semelhança de profeta Elias e Cristo, né? Essa é a semelhança de profeta Elias e Cristo. Existem vários detalhes aqui que nós podemos pegar, né? Mas é suficiente, né? É suficiente, senão a nossa mensagem vai ter 2 horas de tempo. É suficiente, né? É suficiente, ok? Então, já encontramos essa semelhança. Eliseu, então, quem é Eliseu? Eliseu representa os apóstolos. Eliseu representa os servos de Deus que recebem, porque assim como Elias acede os céus, a porção dobrada do Espírito dele passa para Eliseu, assim também o Jesus, ele acede aos céus, Jesus volta para o céu, Jesus vai para os céus e o Espírito Santo de Deus desce para a vida dos apóstolos. Percebe? Então é isso que queria sendo ensinado aqui no livro de 2 Reis, capítulo de número 2, acerca dessa história de Elias e Eliseu. Tá certo? Então disse Elias, dura coisa me pediste, se me veres. Então esse ver aqui, meus irmãos, esse ver é crer, né? Porque João já disse que quem poderia receber o Espírito Santo são as pessoas que haviam de crer. Então Jesus disse, quem poderia receber o Espírito Santo são as pessoas que haviam de crer nele. Assim também como Elias disse, se você me ver, se você conseguir me ver, então esse ver representa crer. Então os que não veem Elias sendo levado para o céu são pessoas que não creem. Então, ok, chegando aqui para os filhos dos profetas, para o filho dos profetas, você lembra muito bem que nós começamos a ler 2 Reis 2, versículo de número 12, li assim, o que vendo Eliseu clamou, tipo, na separação, né, de Elias e Eliseu, né, com carruagem de fogo, e que vendo Eliseu clamou, meu pai, caros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em 2 partes. Se Eliseu, se a passagem do Rio Jordão é figura da morte de Cristo, se Elias é figura de Cristo, então Elias, antes de passar do Rio Jordão, é figura de Cristo antes da sua morte. Quando ele passa do Rio Jordão, é figura de Cristo já que morreu na cruz Carvalho. Só que nós estamos a encontrar uma coisa. Enquanto Cristo morre na cruz Carvalho, o discípulo recebe o Espírito Santo. Eliseu recebeu a capa. Mas o que estamos a ser dito aqui, antes do discípulo, antes de Eliseu tomar a capa, a Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes. Exatamente Atos capítulo de número Atos de número 1, Atos capítulo de número 2, Pedro, quando estava a ensinar a palavra de Deus, a Bíblia fala que a multidão que estava ali, veja só, a multidão que estava ali, começaram a dizer que Pedro estava embriagado com os demais. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Pedro, tomando a palavra de Deus, ensinou a palavra de Deus, dizendo, meus irmãos, ninguém está aqui embriagado. Isso que aconteceu é o que o Espírito Santo disse a Joel, que nos últimos dias diz, Deus derramarei meu Espírito Santo sobre toda a carne, vossos jovens profetizarão. Mas veja só o que Pedro disse. A Bíblia fala assim, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro, arrependei-vos cada um de vossos pecados, né? Arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo só nós recebemos, o Espírito Santo só recebemos depois de nos arrependemos dos nossos pecados, percebe? Então, o Espírito Santo viria assim que Cristo acedesse ao céu, mas mesmo assim, nós não o receberíamos antes de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Então, nós estamos a encontrar, parece a mesma coisa que está acontecendo com Eliseu.
Eliseu, quando ele percebeu que Elias foi, ele gritou: meu pai, os carros de cavaleiros de Israel. A Bíblia fala: nunca mais ouviu. Tomando das suas vestes, antes de tomar a capa, antes de tomar a capa, pegou as suas próprias vestes e rasgou em duas partes. Rasgar a veste em duas partes. Está se falar de deixar uma vida para o passado, abandonar a nossa vida antiga, abandonar uma vida do passado, abandonar as nossas obras mortas. Então, quando nós abandonamos as nossas obras mortas, é aí que recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Eliseu primeiro rasga suas roupas antes de pegar a capa de Elias nas suas mãos, antes de ele receber a porção dobrada do Espírito, antes de ter o Espírito Santo sobre a vida dele. Primeiro ele tem que rasgar as capas, primeiro ele tem que se arrepender, primeiro tem que se converter. É isso que Pedro disse: arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse que Pedro disse. Vamos lá ver. Arrependei-vos dos vossos pecados, Pedro dizia aqui no verso de número 38. Arrependei-vos cada um de vossos pecados e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, primeiro é arrepender-se, e depois de você se arrepender é que recebe o Espírito Santo. Exatamente como Eliseu fez. Primeiro ele rasgou as suas vestes. Eliseu rasgou as suas vestes em duas partes. Verso número 13. Também levantou a capa. Então, depois de rasgar as vestes, quando Eliseu levantou a capa de Elias, que lhe caíra, voltou-se para a banda de Jordão e tomou a capa de Elias que lhe caíra, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma outra banda, e Eliseu passou. E vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram: eis que com teu servo há 50 homens valentes. Ora, deixa-o ir para buscar teu senhor. Pode ser que o levasse o Espírito do Senhor e o lançasse em alguns dos montes ou alguns dos vales. Porém, ele disse: não os enviais. Então, Eliseu aqui, veja só o que aconteceu aqui. Depois de Eliseu rasgar as suas vestes, pegar a capa de Elias, com a capa ele fere o rio Jordão, ele passa em lugar seco, e quando ele passa, a Bíblia fala que os filhos dos profetas que estavam na outra margem, percebe que os filhos dos profetas não passaram do rio Jordão também com Elias para outro lado, os filhos dos profetas permaneceram lá, longe lá, e Eliseu foi até lá, porque é assim que acontece depois da nossa conversão. Depois de recebermos o Espírito Santo, a gente tem que ir para o mundo pregar o Evangelho de Deus. Então Eliseu volta para os filhos dos profetas. Só que os filhos dos profetas, tem uma coisa aqui: os filhos dos profetas não viram Elias subir. Não ver significa não creram. É não crer. Por quê? Porque se eles não crerem, percebe? Mas pastor, como que está a dizer que eles não creram? São pessoas que não creem. É simples. Porque Eliseu, veja só, quando Eliseu chega até a eles mesmo reconhecendo que a unção estava na vida de Eliseu, eles disseram para Eliseu que eles precisavam subir aos montes para procurar Elias. Temos que subir no monte e procurar Elias. Eliseu disse: não, vocês não podem enviar nenhum homem, porque assim que ele foi para o céu, ninguém mais está lá. Eles, temos homens aqui, tem que ir lá procurar o profeta Elias. Pode acontecer que o Espírito Santo jogou Elias em alguma vala ou algum monte. Percebe? Mostra incredulidade. Eles não acreditam que Elias foi para o céu. Não acreditam por quê? Porque eles não viram. Então o fato deles não ver, o fato deles não crer, não tem como exatamente eles exercerem esta fé de que Elias foi para o céu e a capa agora ficou com Eliseu. Eles estão duvidando de que o Espírito poderia levar Elias a jogar nas pedras, jogar no vale, jogar no monte. Daí ele disse: temos que subir no monte, porque lá no monte nós vamos encontrar Elias. Elias não está mais no monte. A sua capa está sobre Eliseu. A capa de Elias está sobre Eliseu. A capa não está mais no monte. O Elias não está no monte. Elias não está no monte. Elias
já subiu para o céu, a sua capa ficou sobre Eliseu. A capa representa o evangelho verdadeiro. A capa representa o evangelho de Cristo Jesus. Porque as escrituras, nesse caso a capa representa as escrituras, porque também nós vamos ver que Eliseu vai voltar, né, com a capa que pegou. Eliseu volta, fere no rio, as águas se dividem. Quando as águas se dividem, Eliseu passou num lugar seco. Então, as águas é figura da palavra de Deus. Aqui, as águas que Eliseu está a abrir é figura da palavra de Deus, enquanto as águas que ele feriu é figura de Cristo. As águas que Eliseu está a abrir aqui é figura exatamente do evangelho. Então, quer dizer, quando nós temos a capa, temos a unção de Elias, porque a unção que Eliseu pediu, a unção dobrada, fala de receber o Espírito Santo na sua plenitude, né? Fala-se de receber o Espírito Santo na sua plenitude. Então, os que têm o Espírito Santo na sua plenitude, meus irmãos, quando essas pessoas estão diante da capa de Elias, eles têm poder para bater nas águas e as águas se abrirem em dois lados e eles passam no meio, né? Eles pisam exatamente no chão, eles pisam no lugar seco, eles encontram caminho onde não há caminho. E se nós falamos de caminho, em João 14, verso número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho ali é Cristo, percebe? Enquanto a capa, né, representa o Espírito de Deus, a capa representa o Espírito Santo, que vem na vida daqueles que creem. Porque Elias disse, se você me ver a ser tomado, então você terá o que você pediu, a porção dobrada do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a capa, representa aí a capa que Eliseu está a receber. Então, quando Eliseu fere aquelas águas, representa exatamente as águas, representa o evangelho que precisa ser descoberto, porque as águas quando se abrem para ficar o caminho é Cristo. Quando as águas se abrem, fica o caminho, né? Quando se descobrir, né? A Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo número 1, que descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então, quando as águas elas se abrem, quando as águas se montam à esquerda, à direita, fica o caminho é Cristo. Então, está-se a falar das pessoas que têm o Espírito Santo, que somente essas pessoas que têm a capa de Elias têm autoridade de abrir exatamente as águas para que eles possam encontrar Cristo. Porque existem águas da esquerda, existem águas da direita, né? As águas da esquerda representam o Antigo Testamento, as águas da direita representam o Novo Testamento. Então, quando a gente pega as águas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós precisamos encontrar caminho que é Cristo. E por isso eu estava sempre a falar aqui que o caminho, ou seja, estava a falar aqui que o Antigo Testamento, o livro dos profetas, da lei, do livro de Salmo, aponta para Jesus Cristo. Então, as águas ali é figura da palavra de Deus. Então, você pode duvidar que as águas representam a palavra de Deus. Vamos ver. Vamos ver se as águas representam a palavra de Deus. Vamos ler alguns textos que falam que a água é tipologia, né? A água é uma analogia. A água é uma analogia da palavra de Deus. A água é uma analogia da palavra de Deus. Em João capítulo número 3, João capítulo número 3 diz assim a palavra de Deus, versículo de número 5. A água é uma analogia da palavra de Deus. João 3, verso de número 5, diz assim: Jesus respondeu, na verdade te digo, né? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer das águas e do Espírito não pode herdar, não pode entrar no reino de Deus, ok? Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água é comparado, percebe? Água é a analogia do Espírito. Espírito é a palavra. João 6, versículo 60. João 6, versículo 63. Diz assim, João 6, 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Percebe? As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, palavra é uma analogia, né, de Espírito. Então, Jesus também disse aqui, quem não nascer, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, água é uma analogia de Espírito. Espírito que é a palavra, né? Então, entendeu? Então, as águas ali que Eliseu está a passar, as águas que estão a se abrir,
para encontrar o caminho para Eliseu passar as águas é palavra. Então, sempre que nós abrimos a palavra, temos que encontrar o caminho que é Cristo. Agora, os filhos dos profetas, eles não têm essa capacidade. Os filhos dos profetas, eles ficam de longe, né? Os filhos dos profetas ficam de longe assistindo tudo. Não tem essa capacidade. Também nem se eles vierem até no Rio Jordão, os filhos dos profetas não vão conseguir abrir o Rio Jordão. Porque como eles não têm capa, a capa está com Eliseu, Eliseu somente que tem a capa capaz de ferir as águas se abrir para encontrar o caminho que é Cristo. Então os filhos dos profetas, eles pararam longe, não tem como, porque as águas, agora que Elias ascendeu aos céus, percebe? Primeiro caminharam, Elias que feriu a água, passaram, ele foi para o céu. Agora, as águas não se batem mais deste lado para se abrir, porque deste lado é a morte de Cristo, mas águas agora se batem deste lado que é a palavra de Deus, percebe? Deste lado que é a palavra de Deus. Então, se os filhos dos profetas estão deste lado, não tem como aqui bater as águas se abrir, porque eles não têm capa. A capa está com Eliseu aqui que está a voltar, ele bate as águas se abrem e ele passa, né, num caminho. O caminho é Cristo. Então, os filhos dos profetas é figura dos falsos profetas, é figura das pessoas que não pregam o evangelho verdadeiro, é figura das pessoas incrédulas, porque também eles não creram. Elias ascendeu aos céus. Eles disseram, não, Elias está nos montes. Nós temos que ir lá no monte. Hoje existe muita gente, meus irmãos, muitos profetas. Quanta gente hoje, né? Eu falo desses falsos profetas, esses filhos dos profetas. Quanto hoje dos filhos dos profetas amam os montes. Eles não sabem que assim que Elias ascendeu aos céus, a sua capa está com Eliseu. E através desta capa, é na capa onde nós encontramos exatamente o caminho. O poder para abrir as águas está na capa, não está mais no Elias. Então, muita gente hoje em dia acha que quando sobe no monte, orando no monte, buscando a Deus no monte, fundando as igrejas no monte, construindo as igrejas no monte, terão mais poder. Enquanto o poder está no Evangelho. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho que é o poder. Se você quer o poder, não está no monte, porque Elias ascendeu aos céus e o seu poder ficou na sua capa, que é na sua palavra. Amém? Tem que ser Efésios 5, desculpa aí, tem que ser Efésios 5, não João 5, ok? Efésios 5, vamos ver se a palavra de Deus, a água é uma analogia da palavra de Deus. Vamos ver Efésios 5, versículo 25 e 26. Vamos ver se a água é uma analogia da palavra de Deus. Diz a palavra de Deus: vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Está aqui. Purificando-a com a lavagem, purificação. Então a purificação é feita através da água, limpeza é feita através da água. Então esse Efésio fala purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então a água é uma analogia da palavra de Deus, né? Senão você vai ter dúvida, né? Para santificar e purificando-a com a lavagem da água de Deus. Então a água é uma analogia, né, da palavra de Deus. A água é uma analogia da palavra de Deus. Vamos ver ainda se a água é uma analogia da palavra de Deus. Se nós lemos em João 15, versículo de número 3, João 15, versículo de número 3, João 15, verso de número 3, diz assim, Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Então, se estão limpos pela palavra, então limpo pela palavra, limpeza, purificação, exatamente, disse: vós estáis limpos pela palavra. Então a palavra é que limpa, a palavra é que limpa. Então percebe, essa purificação é através da água. A água é uma analogia da palavra de Deus. Nós poderíamos ler João 7,38, nós já lemos, né? Então, meus irmãos, então os filhos dos profetas, veja só, os filhos dos profetas nunca terão nas suas mãos a capa, porque a capa ficou sobre Elias.
Os filhos dos profetas só vão ficar distantes e o pensamento deles é a parte da incredulidade. Vão querer subir no monte, vão querer entrar nos vales. Percebe? Os filhos dos profetas amam sacrifícios. Os filhos dos profetas amam sacrifício. Gostam de estar nos montes, gostam de estar no vale, pensando que eles podem encontrar Elias, né? Porque onde há Espírito de Deus, aí há, né, há liberdade. A Bíblia fala porque Deus é Espírito, né? Então onde tem o Espírito de Deus, Cristo está aí. Onde tem a capa de Deus, tá bom, vamos deixar, mas onde não estou a conseguir achar aqui, estou a tentar puxar minha mente para nos encontrarmos onde há Espírito de Deus, já é a liberdade. Estou a tentar puxar minha mente aqui, não estou a encontrar, mas os espíritos dos profetas, aliás, os filhos dos profetas nunca nem crerão que a capa de Elias, né? A capa de Elias é que tem poder para abrir o Rio Jordão. Os filhos dos profetas sempre vão querer subir nos montes, né? Então, chegando aqui, Deus abençoe a todos vocês. Espero que a palavra de Deus hoje falou consigo, né? Se Deus nos der a oportunidade, nós vamos exatamente falar de outros assuntos. Mas antes de nós terminarmos, vamos ver Apocalipse. Também falamos dessa capa 19, vamos lá ver 19, Apocalipse 19, versículo de número 6. Apocalipse 19, versículo de número 6, para terminarmos a nossa mensagem. O que representa a capa? Apocalipse 19, versículo de número 6. Diga-se a palavra de Deus. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, e regozijemo-nos e alegremo-nos e damos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, já sua esposa se aprontou e foi dado para que se vestisse, né, de linho fino, porque o linho fino são obras de justiça dos santos. Então está aqui, a esposa do Cordeiro, ela se veste de capa, assim como Eliseu. Elias chegou até Eliseu, estendeu a capa sobre Eliseu, e Eliseu, ele passou a ser discípulo do profeta Elias. Então, meus irmãos, eu queria mostrar para vocês esse texto, que por mais que o texto aponta para Cristo, mas também temos que ter cuidado com os filhos dos profetas. Os filhos dos profetas são aquelas pessoas que ficam distantes, né? Porque a Bíblia fala devemos se chegar a Cristo. Então os que não se chegam a Cristo estão de longe, são filhos dos profetas. Eles não acreditam no poder de Deus que está sobre a capa de Elias. Também nunca passam pelo Rio Jordão, não rasgam suas vestes, não se convertem. Então representa exatamente esse tipo de pessoal, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Peço, se você está me vendo através de YouTube, se inscreva aqui no meu canal, deixa seu like, né? Deixa seu like, também ativa o sininho das notificações, ativa o sininho das notificações para que você possa ser notificado assim que eu gravar o próximo conteúdo. E também, se você está me vendo através do Facebook, você pode exatamente me seguir aqui na página, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.